Oi, gente, nós vamos continuar falando a respeito do perdão. Só que o perdão agora é com a gente. O perdão também é muito importante, se perdoar. Porque quando a gente falha tanto, a gente se sente tão culpado por causa daquilo que a gente gerou nos filhos da gente. Eu falo isso com propriedade porque por causa das minhas feridas, eu acabei ferindo meus filhos demais. Sempre, igual eu já falei, eu queria buscar neles perfeição. Por causa eu achava assim que eu tinha que ser perfeita, eles tinham que ser perfeitos também, porque já que eu tinha que ser uma mãe perfeita, o que as pessoas iam falar, o que a minha mãe ia achar, minha família, então meus filhos tinham que ser perfeitos. Então eu colocava um julgo muito grande em cima deles, de perfeição, tudo tinha que ser perfeito. A minha filha, fazia ela várias vezes voltar e fazer as coisas que ela estava fazendo, porque se não tivesse perfeito não servia. Ela tinha que estar sempre andando do jeito que eu queria, sempre controlando tudo. E isso, quando eu entendi o que eu causei neles, isso me gerou culpa. Eu tive que trabalhar isso em mim. E o Espírito Santo, ele me ajudou muito nesse processo de cura, me levando a entender que as pessoas falham, isso é do homem, por causa das suas feridas. E quando eu tive que trabalhar isso comigo, entendendo assim, eu agi dessa forma, mas outra pessoa atrás de mim agiu comigo de uma certa forma, e atrás daquela outra pessoa tinha outros que também eram feridos e foram passando de geração em geração. E quando eu falo isso aqui, eu falo o intuito de gerar cura em você para que você não fique passando para o outro aquilo que você viveu. E entender isso é muito importante, sabe? No processo da nossa cura, porque a gente se sente culpado pela forma que a gente agiu com nossos filhos, a forma que agimos com o nosso cônjuge, porque muitos problemas nos relacionamentos conjugais têm a ver com as feridas emocionais. A forma que a mulher age, a forma que o marido lida com certas situações com a sua esposa, com seus filhos, e gera uma série de problemas relacionais, assim, no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar, relacionamento social. Quantas pessoas a gente não feriu, quantas pessoas a gente falou de maneira que a gente não devia, quantas pessoas a gente interpretou mal por causa da nossa ferida. Às vezes nós julgamos as outras pessoas por causa da percepção que a gente tem da gente, de achar que o outro está sempre fazendo algo para nos ferir, está nos julgando, está querendo falar algo para machucar a gente, que aquela pessoa está sempre ali por trás. Era assim que eu me sentia. Quando eu falo isso, falando de mim. Eu já relatei isso, né? No outro vídeo, eu sempre achava que alguém estava ali cochichando, assim, situações assim, quando estava muito sério, ainda não tinha tratado, estava lá no início, eu via pessoas conversando com a outra, eu sempre pensava que estava falando de mim. Ou às vezes chegava numa festa, a pessoa estava agindo de uma certa forma, eu achava que aquela pessoa estava com cara ruim por minha causa, tudo se voltava para mim, porque eu achava que eu era a causa de tudo, mas isso por causa das minhas feridas. E acontece com várias pessoas, não foi só comigo. Eu creio que Deus está usando só isso, né, que eu passei para ajudar outros que estão em sofrimento. E isso gera uma culpa muito grande em nós. Saber que você podia ter tido um relacionamento melhor, você podia ter vivido uma plenitude no seu casamento, assim, ter tido um casamento muito melhor, se não fosse toda essa forma que você agiu por causa das suas feridas. Pensar assim, não, eu podia estar muito bem hoje e eu perdi tanto tempo, isso gera culpa em nós. Quando você vê seu filho reagindo nessa situação, por exemplo, você agiu de tanto controle com ele, né, querendo controlar tudo, querendo perfeição, e aí você percebe que seu filho não tem uma identidade, porque você queria
colocar a identidade dele daquilo que você idealizou. Como você via um filho ideal, o filho ideal seria de certa forma, casaria com certa pessoa dessa forma, então eu idealizo uma pessoa para ela, eu idealizo o meu filho de certa forma. Para ele ser perfeito, ele tem que cortar o cabelo dessa forma, ele tem que vestir essa roupa, ele tem que agir de certa maneira, senão ele não é perfeito. E a gente vai, sem perceber, com o nosso comportamento, o nosso jeito, querendo imprimir isso nos nossos filhos, e isso gera neles um sofrimento muito grande, porque se eu não sou igual minha mãe espera que eu seja, ou o pai, né, que não é só mulheres, que acontece não é só com mulheres, mas com homens também. Se os filhos tá vendo que os pais estão idealizando algo neles, serem de alguma forma, eles não são aquilo gera um sofrimento neles. Por quê? Porque eles se percebem de outra forma. Muitos filhos tentam ser aquilo que os pais idealizaram para agradar os pais, para se sentir amados pelos pais. Isso gera um sofrimento muito grande. Quando eu compreendo isso, isso me gera culpa. De tudo que eu causei, das minhas dores, como que eu feri o outro, isso gera culpa. Mas quando eu começo a elaborar isso, pedindo a Deus, o Espírito Santo para trabalhar isso em mim, revendo por que eu agi assim, aí eu começo a me perguntar, por que eu agi assim? Por que eu estou sempre repetindo essa ação? Por que eu estou sempre querendo que o outro seja perfeito, que eu seja perfeita? Eu nunca vou ser perfeita. Perfeição só em Deus, né? Ele é perfeito. Jesus é perfeito. Eu estou na caminhada, estou passando pelo processo. Ele vai me moldando segundo a tua palavra, segundo o seu amor. E é muito lindo isso, que ele nos ama a si mesmo, ele não desistiu de nós. Porque ele nos chama para perto e fala, filho, eu te amo. E eu não vou te deixar de maneira nenhuma, estou com você, eu sou sua fortaleza, eu sou sua força, eu sou o seu auxílio, eu sou o seu consolador, ele nos consola, ele traz alívio no meio da dor, ele é nosso ajudador, ele é o nosso conselheiro, então tudo que a gente precisa, a gente pode buscar nele que a gente vai encontrar. E quando eu falo disso, é importante dizer sempre, se você não está dando conta sozinho, busca ajuda também, terapêutica, psicológica, mas entendendo que você só vai se sentir amado pelo Senhor. Ele preenche o vazio do seu coração. Ele fala com você, filha, eu te amo do jeitinho que você é. Eu te acolho, eu te abraço, eu te amo. E Ele tem poder de nos transformar, poder de nos mudar, poder de nos fazer bem, nos fazer felizes, sentir amados, guardados por Ele. E isso que gera transformação na nossa vida, você entender que um Deus santo, Ele nos ama, mesmo cheio de imperfeições, cheio de falhas. Não que Ele queira que nós vivamos assim, não. Ele quer entrar nessas áreas da nossa vida e gerar em nós transformação, gerar em nós cura. Mas Ele não gera em nós condenação. Ele quer trabalhar essa culpa em nós. Então, quando eu me perdoo, entendendo que foi por algum motivo que eu agi daquela forma, foi porque de alguma maneira eu não me senti amado, eu era machucado, eu recebo dessa cura, desse amor. Por quê? Eu me perdoo, então eu dou lugar para receber o perdão do Senhor para a minha vida. Mas quando eu fico só me sentindo culpada, eu acho que eu sou indigna desse amor. Eu acho que eu não posso ser amada de forma nenhuma, porque eu pratiquei essas coisas, e como que uma pessoa que pratica essas coisas pode ser amada? Eu não aceito o amor de ninguém, eu não aceito o amor de Deus, e eu vivo adoecida, sem conseguir viver uma cura plena, sem conseguir sair desse lugar de dor, desse lugar de culpa e condenação.